O negócio é o seguinte, na aula passada, eu acho que eu já fiz isso com você, de dar nome às coordenadas dos pontos, né? Então, Uhum. por exemplo, a gente poderia definir o A1 como 1, 0, Sim. certo? Um para-x, daí o A2 é 1, 1, e assim Uhum. vai, certo? Sim. Então a gente consegue ter várias coordenadas assim, e essas coordenadas elas seguem um padrão, né? Sim. Então, claro, às vezes escrever é interessante, né? Então, coloquei colírio no meu olho aqui e tá ardendo agora. Putz, droga. Então, a gente vai seguir um padrão bem tranquilo. Ai, cara, que hoje. Tudo Meu bem? olho. Meu olho tá ardendo, cara. Tem que jogar pimenta no meu colírio. Bem, 1, 0. Depois, 1, 1. Depois, menos 1, 1. Depois, menos 1, menos 1. E chuta quem vai ser o A5. E o A5 é menos 2 menos um. 2 menos 1. 2 menos um. E assim vai, né? Ah, agora que eu vi o A5 ali. Confundi os negócios. Sim, vai. Aí 2, 2. 2 menos Menos 2, 2, e assim vai. Então, tu tem um padrão de sinais e coisas acontecendo aqui, né? uhum. Uhum. Então, a gente pode falar de ciclos aqui. A gente tem um primeiro ciclo do 1 ao 4, depois um segundo ciclo do 5 ao 8, depois o outro do 9 ao 12, e assim vai, né? O Uhum. primeiro ciclo, ele tem uma unidade, né, cada segmento. Então, ao todo, ele vai ter 4 unidades, somado, né, somando o tamanho desses caras. Ok? Sim. E aqui, como cada um tem 2, então o segundo ciclo tem 8 unidades. O terceiro ciclo já vai ter 12 unidades. Tu vai somando de 4 em 4, certo? Sim. Isso. Então eu posso dizer que o comprimento de cada ciclo é 4K, Tá. onde K é o número do ciclo, entendeu? Aham. Mas o que é essa pergunta? É o comprimento da linha? Não, Dessa. ele quer a coordenada do ponto M, né? Ah, não, mas o que é essa parte aí? OA, OA1, A2, A3 é a multiplicação? É o que é isso? Ah, É igual a 2019. que é esse tamanho aí? É, eu não entendi se é uma multiplicação ou se é uma linha, ou se a gente esticar isso. Cara, preciso do banheiro, só um instante. Então, Voltei. Não sei o que é, deve ser alergia à luz. Cara, o que que é esse negócio, né? Me parece que é o comprimento de todo mundo, entendeu? uhum, Juntinho, assim. Muito bem. Daí, a gente está procurando isso. certo. Portanto, é interessante a gente entender que existe uma fórmula para o comprimento de cada ciclo. Comprimento é igual a 4K. Então, eu pego o ciclo que eu estou, multiplico por 4 e tenho o tamanho disso, né? Tá, E a gente sabe, diga, o ciclo C2, no caso do 2 ali, ficaria o quê? 8, é isso? sim, foi o que eu falei. Comprimento total é 8, Tá, exatamente. certo. Então, a questão é a seguinte, a gente já sabe que o comprimento total é 2019. Então, a gente tem que somar o comprimento desses ciclos até alcançar ou ultrapassar, né, o 2019, certo? Certo. Aqui.
Muito bem. Então, na prática, a gente tem uma soma, né? Porque se a gente pensar em ciclo, né? C1 é 4, C2 é 8, C3 é 12, e assim vai. Então a gente tem uma progressão aritmética, certo? Certo. Então o somatório dos n ciclos vai ser n sobre 2, A1 mais AN. Acho que você conhece essa fórmula, né? Sim. Então no nosso caso vamos ficar com 2K, vamos dizer assim, K mais 1, né? Tá. Fazendo as substituições. Pegou a ideia? Aham. Tá bom. Então a gente quer encontrar um K para que seja menor ou igual a 2019 nessa somatória. Daí o bagulho é só resolver a bascariazinha aqui, né? É. A princípio é 2K isso. ao quadrado mais 2K menos 2019 menor ou igual a zero. Então encontra o casinho aí, man. Oi? Então encontra o casinho aí. Tá bom. Nossa, isso daqui parece a fórmula de Euler para descobrir números primos. Dois, Bem, não existe uma forma de números primos. Se tu encontrou isso, pode largar nossa aula aqui e virar trilionário. mas é Mas. uma que só funciona até o número, até o 41, até o, quer Ah, dizer, tá. Então é, tá que é bom. assim, Vai. n ao quadrado, acho que é menos, não, mais n menos 41. Você acha até, eita, calma que você acha até, é, para valorizar até n igual a 41, você acha primos. Entendi. Ah, eita. Eu cheguei aqui no valor de x. É só que uma raiz aqui que eu acho que ainda tem como simplificar. 4.000 alguma coisa, né? É, 4.009. isso. Mas é que a gente não vai achar de fato 2019, né? É, tem, O que a gente vai achar é um valor próximo inteiro a ele, né? Então a gente sim, está buscando o inteiro mais próximo aí para depois continuar a sequência e achar o M, entendeu? sim, Então agora a ideia é tu resolver isso aí, que a princípio ficou menos um, mais ou menos a raiz de 39 sobre 2, né? isso. Isso. Então agora você tem que achar um valor de K aí mais próximo, né? Ah, Inteiro, né? Você tem que pegar um valor inteiro. Vamos ver qual é o inteiro mais próximo da resposta aí. tá, então, só para confirmar de novo, é menos um mais ou menos raiz de 39 sobre 2, né? É isso mesmo, né? Mais ou menos a raiz de 4.039 Isso, sobre 2. 4.089, isso. Até eu tinha Isso. escrito 4.009. 4.089. Então, tá, então vamos lá. É,
Tá. Cheguei. Eu vou aproximar para 64. 64? Não, desculpa. Não, é isso. É isso? É. Não, 64 é a raiz, quer dizer, isso. Ah, tá. Então vai dar 31, né? Vai dar. 4 menos 1, 103, divide por 2, 31,5. Uhum. Então acredito que seja 31, 32 já passaria do 2019, né? Sim, sim. Então a gente pega 31. Beleza. Agora a ideia é usar esse 31, né? Qual é o comprimento total até o 31? Você pode jogar nessa fórmula aqui e descobrir. Tá. Porque essa fórmula, nós usamos ela, claro, para achar esse 31, só que a gente achou um número quebrado. Então, quando a gente joga 31 aqui, a gente acha de fato qual que é o comprimento, a soma do comprimento até esse ciclo, né? Certo, então. Ah, mas aí ele foi, então. A gente faz 62 vezes 32. 1984. O que é isso? Não, isso aqui tá errado. Não está errado. Não? 1984 é menor que 2019, certo? Certo. Certo. Agora a gente tem que ver, né? Tem que entender que nós calculamos toda a soma do comprimento até o 31º ciclo. É no 32º ciclo que a gente vai chegar em 2019, Uhum. certo? Certo. A questão é que a gente precisa chegar do jeito certo, né? Porque ele quer encontrar o M, né? Ele quer encontrar qual é a coordenada do ponto M, certo? Certo. Então, qual é o M para fechar esse 2019? Beleza? Tá pegando a ideia, né? Tô. Tá, então a gente vai começar um novo ciclo. Qual devem ser as somas para isso, né? Então, falta 35, né? De 1984 para 2019 é 35, Sim. beleza? Beleza. Nós vamos agora para o ciclo 32, e daí usando essa ideia, né? Que se a gente entender aqui, o que está rolando? Foi uma unidade para a direita, uma unidade para baixo, e assim vai, né? Uhum. Então, nós vamos, nós vamos ter que fazer isso aqui também, né? Já que tu tá no ciclo 32, então vai ser 32 unidades para a direita, 32 para baixo, certo? Certo. Como a gente precisa fazer 35, a 32 para a direita já vai. Eu tô falando. Não, a 32 para cima primeiro, né? 32 para cima. Certo? Isso aqui tem que ficar bem entendido, né? Não, Onde é que sim. começa o nosso ciclo aqui? Não, começa para a direita mesmo. Ó. Não, O ciclo sempre começa para a direita. quer dizer, isso, sim, Então é tá. 35 para a direita. 32 para a direita. Uhum. Só que daí, para somar o 35 e chegar no ponto M, é só 3 para cima, certo? Certo. Muito bem. Então, tu tem que pegar onde começa, onde acaba, na verdade, o 31º ciclo, tem que pegar a coordenada direito disso, que na prática é só seguir essa lógica até o 31º ciclo, certo? Uhum. Tá entendendo a lógica, né, João? Tô. Isso. Daí tu consegue pegar ali qual é o M, velho. Tá. Tá, tá. Que a coordenada primeiro dos 32º, segundo ciclo seria 32 e menos 31, certo? Não, 32 e... Qual que seria a segunda coordenada? Por isso que é importante escrever as coisas aí, né? Por isso que é importante escrever as coisas.
Tá, deixa eu pensar. Difícil de perceber que você está sempre descendo uma mesma. Então ele começa no seria 32 e é, hum, menos 31, acho que seria isso, não é? Acho que sim, Isso, exatamente. 32 menos 31, tá. Tá, ele andaria 32 para a direita, e aí nós teríamos 31 mais 32, 32, teríamos 63. 63, E agora, e agora mais 3 para cima, né? parece que é. Então aí a gente teria 20, 28? isso, 28, Menos 28, né? menos 28, tá. A gente É teria, isso. é isso, tá, 63 menos 28. Exato. É, saiu. Deu certo. Pensei que não ia sair, mas saiu. Era só buscar o padrão, né? Eu Tá. conheci essa expressão da soma, não sei se você conhecia, né? Que é um assunto de ensino médio já. Não, na real eu não conhecia, esse eu não conhecia. Essa equação aqui tu não conhecia? Não, essa sim, eu achei que você estava falando, citando do 4K. O 4K eu não conhecia, não sabia que Não, tinha. 4K não tem nada a ver, foi uma coisa que eu criei ali, Ah, não, sim. para esse problema Uma, específico. achei que uma fórmula específica para somar ciclos, mas essa daí eu conhecia, essa daí do N sobre 2 eu conhecia. Perfeito. Então tá bom. Show de bola, vamos pro outro, então já. Esse aí tá entendido, né? Tudo Tá bem. entendido. Vou pegar aqui. Era o 10? Não, era o 8. Ah, E nossa. eu consegui, né, afinal, chegar mais próximo do nosso 4035. Com algum método que não envolvia integrais. Ele envolvia integrais, na verdade, mas ele, ao invés de eu fazer integral direta, eu não sei por que isso chegava mais próximo, mas eu fiz o seguinte, eu fiz a integral de 4030 e 1, de limite superior 4030, limite inferior 1, daquela formulinha, e depois eu subtraía a integral de limite superior 2016 e o limite inferior 1, que aí ficava de 2017 até 4030. E aí dá quase exatamente 4034. Oh, legal. Então, eu ainda estou buscando chegar em 4035, mas foi um avanço. É, realmente, o professor ali queria que tu fizesse a conta de um jeito muito específico para chegar, né? É, Mas a hora que a gente fez a série deu 4035 mesmo, né? Lembra lá no programa? sim, sim. Quando O que estava bem arredondado, né? então, e ele dava certinho, né? Porque a gente. E todos os métodos que eu tinha tentado até agora, eu dava o 4038, 4037 ou 4036. Então, tipo, nenhum eu poderia determinar que eu teria que aproximar para 4035. Agora, pelo menos, eu cheguei em alguma coisa que dá para presumir que tem que aproximar para 4035, porque 4034, o mais próximo é 4035. Então, foi pelo Realmente. menos um avanço. Ótimo, ótimo, que bom. Então tá bom. Eu tava falando aqui. Assim, dessa questão, claro. E aí, meu velho, tentou fazer? Como é que foi? Não fomos muito bem, né? Tentamos pensar em alguma lógica de, por exemplo, naquele negócio de você subtrair o número 2 do número de lados e multiplicar por 180 para saber qual é a soma dos ângulos, mas não estava dando muito certo. Enfim. Entendi. Hum, muito bem. O que eu posso fazer aqui para ti? Esse aqui foi o que me deu mais problemas. Para pensar um pouco. Talvez saia. Não sei se vai sair, mas talvez saia. Vamos lá. Eu pensei em começar pensando óbvio, né? Que a gente está falando de um polígono regular. Então, pensar que o ângulo central entre dois vértices que são adjacentes vai ser 360 graus dividido por n, né? Simplesmente o valor de cada ângulo ali, né? Vai depender da quantidade de lados, é claro. E é isso, né? Então, os ângulos que são internos e os centrais, né? Eles vão poder ser utilizados para calcular essas posições de interseção das retas, ok? Uhum. Muito bem. Isso vai ajudar pra caramba. Agora,
para a gente encontrar esses vértices aqui nesse contexto, a gente tem que entender que esse ângulo que é formado aqui pelas diagonais, que se cruzam, né? Ele vai ser dado, esse ângulo, especificamente ali o 45, ele vai ser dado pela diferença, né? Uma subtraçãozinha aqui, das posições angulares desses vértices, ok? Uhum. Então, seria a mesma coisa que pegar dois valores aqui, que eu vou chamar de M de N, que são os deslocamentos em termos dos vértices, beleza? Fazer essa subtração e multiplicar por θ. No caso, o θ é 360 sobre N. Então, a gente poderia dizer, eu acho, né, vai funcionar desse jeito, M menos N, que é a diferença dos ângulos, dividido por N, igual a 45. Beleza? Tá, tá. Ah, agora, a questão é o seguinte: nós podemos dar uma simplificada nisso e a gente vai ficar com N igual a 8 vezes o módulo de M menos N. Beleza? Sim. Tá. Então, o que que nos faz pensar aqui? Uma vez que esse M e o N eles estão associados ali com a subtração dos ângulos, né? Subtração da quantidade de lados e dos ângulos dessa estrutura aqui, eu já consigo dizer, né, sem muito detalhe geométrico, que o n é um múltiplo de 8, Sim. certo? Muito bem. Ah, bem, em especial, né, quem que é esse cara que eu criei aqui em cima, né? O m menos n vezes o θ. Ele, no nosso caso, é simplesmente esse ângulo AMB aqui, beleza? Uhum. Que já está desenhado aqui como 45 e tal. Então, eu acho que tu não tem nenhum problema com essa definição aqui, certo? Não. De boa. Tá bom. Agora, nós temos que isso aí é 8. A gente pode pensar alguns valores possíveis aqui para n, né? Tipo, os números da tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, certo? Certo. Só que a gente tem um polígono, né? Que tem esse AMB igual a 45. Então, não é qualquer um desses valores de n aí que vai causar esse 45 aqui. Agora, como é que a gente vai encontrar esse, né? Bem, a gente pode testar n's menores, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente testar o que o n é 8, né? Por exemplo. Pior que isso aqui tá meio enrolado até pra mim. Esse m tá me incomodando um pouco. Ele tá me incomodando bastante. É que quando a gente tem uma diferença angular entre diagonais, que é o caso aqui, caso a diagonal AC e BE, a gente até tá naquele arquivo que eu te mandei com um monte de coisa lá geométrica, Sim. lembra? Dei uma olhada, assim. É, o ângulo entre essas diagonais, né? Ele vai ser a soma dos ângulos centrais que separam esses vértices, entendeu? Sim. Então, a gente pode dizer que a diferença angular entre o AC e o BE
essa diferença angular entre o AC e o BE, ele pode ser dado como o que eu vou chamar de K1 mais K2 vezes o θ, ok? Onde esse θ, eu já falei que é 360 dividido por N, ok? Sim, Agora, quem que é o K1 e o K2 aqui? É, o K1 e o K2, eles vêm de um padrão geométrico, né? Então, por exemplo, nós temos a diagonal AC aqui, ok? Ela conecta o A e o C, óbvio. sim. E o C, ele tá a K1 lados de A, entendeu? Um, dois, três, Ah, quatro, tá, tá. cinco, K1, beleza? Uhum, Essa é a quantidade de lados. E daí, o K2, a mesma coisa, só que entre o B e o E, beleza? sim. Então deu para entender por que que eu chamei de M e de N? Deu. Tá. Ah, muito bem. Agora, como é que fica aqui? Agora eu tenho que pensar mais, porque meu pensamento só foi até eu não consegui tirar uma lógica muito boa disso. Mas vai sair, nós estamos quase lá. Ah, tu não tem nenhuma ideia aí, cara? Eu não, nossa, longe. É, tipo, a minha ideia inicial, mas que não tenho certeza que não vai dar certo, eu pensei em usar arcos, mas eu duvido que adiante alguma coisa. Arcos? É, pensar em. Eu não sei se é arco, né? Por exemplo. Eu não sei se adiantaria alguma coisa, mas quando eu olhei pra essa figura, eu pensei em arcos. Entendi. Arcos é uma boa, também pensei em arcos. Até por isso eu trabalhei desse jeito aí. É, bem, a questão é que parece que pode ter mais respostas, entende? Só que tem que ver se essas respostas valem. Porque, por exemplo, a gente já chegou numa coisa interessante aqui, né? Então, isso aqui. Então, por exemplo, o N, ele pode ser, como eu falei, 8, né? Ele é o menor múltiplo de 8. Então, se o N for 8, o que que vai acontecer? Nós vamos ter basicamente que o M e o N, ou o K1 mais o K2 que eu falei aquela hora, vai ser igual a o 8 daqui dividido por 8, certo? E dá 1. Como o K1 e K2 são inteiros, né? Então, o K1 deveria ser 1 e o K2 deveria ser 0, ou vice-versa, Sim, certo? certo. É uma possibilidade. A gente pode testar o 16, já que tem que ser múltiplo de 8, como a gente concordou, e ver se faz sentido também, certo? Certo. Então, eu acho melhor pensar em K1 e K2 mesmo. M menos N não tá legal. Já está aí com o 16? Tá. Mas aí dá um e um, não dá? 1 e 1? É, É, para dar 2, né? É uma. O problema é isso, a gente deveria ter uma resposta só, entendeu? entendo. Parece que a gente deveria ter uma só. Nossa, cara, é difícil.
E se a gente tentar, sei lá, meio tosco, mas sei lá, aproximar o valor de cada ângulo do. E depois, aí fica fácil de descobrir. Pensar em, por exemplo. Aproximar. É tipo, ó, pensar, por exemplo, ali é. Tipo, é tosco, é muito tosco, mas. Pensar que ele é 45, e aí pensar que, por exemplo, MAB é algo próximo de quanto? De 67,5. E pensar em. E que é a mesma coisa pro B, que eles são Mas próximos. tu tá supondo total, assim, essa figura é só um exemplo, né? É, Pode ser qualquer ângulo ali, né, cara? é verdade, tem que pensar também que eles podem. Tá. Mas eu também não cheguei em nenhuma resposta específica, então ficou complicado. Tu sabe qual é a resposta? Sei, vou ver. Quer dizer, sei não, né? Tenho acesso. Deixa eu pegar aqui. É, resposta desse. Esse daí é o 8, né? Não, 10. Não, 8. É 8. 8 é 12. 12? Putz, nem múltiplo de 8 é, que merda. Nossa, mas é muito difícil. Pois é. Não sei, mano. Eu menos ainda, é. Não sei não. Também não tenho a menor ideia. Lixo, cara. Tem ideia, man. Só se K1 mais K2 não puder ser inteiro, né? É, toda a lógica que eu fiz pra chegar nesse K1 mais K2, 8N aí, ela Inteiros. faz bastante sentido. Óbvio, né? Aham. Tem uma fórmula pra isso e tal. Só que K1 mais K2 não ser inteiro é muito esquisito. Né? É controverso, né? Paradoxal. Sim. Então só se a minha fórmula tá errada. Bem, mano, acho que falta pouco aí pra gente entender ah, isso. Porque, pô, K1 e K2, eles são simplesmente uma diferença entre lados, né? Não tem como. É, não tem nem como pensar no meio lado, né? Ainda mais falando que o hambúrguer não é possível. Tem que ser um inteiro, velho. Faz sentido. Que loucura. Tem certeza que é 12 mesmo? Eu vou até olhar de novo, mas tenho quase absoluta certeza. Então, é 12. Questão 8, Individual Round 2019, 12. Loucura. Não sei, pode ser. Doideira, doideira. Essas provas aí tem umas questão louca. Até no passado tava facinho. Pô, fácil é uma palavra forte, hein? Ah, mano, no passado era sétimo ano, até no passado tava de boas. Ah, tá, entendi. Tu já era mais avançado que o sétimo ano, quando tava no sétimo. Tu já tá bem mais avançado que alguém do oitavo também. Então. Agora eu tô no nono agora, né? Eu acabei pulando. Mas Pulou? Como assim tu pulou um ano da escola? é que eu tava lá, tava meio avançado, e aí a gente recorreu na justiça e eles autorizaram pular o ano. Que loucura. Bem, se foi legal pra ti, que Ah, às vezes, sei lá, né, não faz muita diferença quando ficar velho.
Eu também era super apressado para terminar a faculdade logo, fazer o mestrado logo, para ir É, para graduação logo. Mas depois que tu pega e tipo começa a trabalhar, tu, dane-se. Não importou de nada eu ter adiantado tudo, tá ligado? o meu Mas, era mais do que. mas eu também queria ter feito o que tu fez. É inveja minha, é inveja. Queria ter adiantado também, não consegui. Mas não por falta de capacidade Não, não, é. intelectual, só capacidade, como é que fala? Legal mesmo. Não, mas nossa, duvido que tenha sido por falta de capacidade intelectual, duvido de É, verdade. a criançada lá da escola que eu estudava era terrível, mano. Daí eles não passavam ninguém. Nossa, a minha também. Minha É, escola. mas você estuda numa escola particular e tal. Eu estudava naquelas escolas de bairro mesmo, tá ligado? Hum, Então é isso aí. Bem, vamos para outra prova? Vamos. A Tá bom. outra está mais difícil ainda, eu diria. É, bem, deixa Mas eu abrir aqui. a questão 26 eu tenho princípio já. Tenho ideias. Beleza. Deixa eu abrir ela rapidinho aqui. Beleza. Agora vai. Então, enrolação aqui. Ah, questão quanto? 20 quantos? 26. A gente já não tentou fazer essa desgraça? Tentou, mas eu volto agora com avanços. Isso é interessante. Passa aí os avanços, então. Ó, eu andei conversando com umas fontes e comecei a ter umas ideias. Então, vamos lá. A gente já tinha chegado aproximadamente em coisas semelhantes a isso, mas eu consegui afinal provar que o G era o baricentro e também é, e aí eu já comecei a ter umas ideias que, por exemplo, eu comecei a pesquisar sobre umas relações do fato de que todos esses pontos aí, N, M, D e E, são todos pontos médios. Então eu O comecei a D e pesquisar. o E também? O D e o E também, eles são pontos médios o D é ponto médio de MC e o E de BN. É, faz sentido pela figura até. Então, e aí dá pra estabelecer umas relações interessantes. E outra coisa que eu descobri, isso é mais por lógica. Eu nem lembro o que eu fiz, mas eu lembro que eu cheguei que provavelmente a relação, inicialmente, logo depois que a gente colocasse na forma de fração, ela seria uma fração sobre a soma de outras duas frações. Eu lembro como eu pensei nisso, mas eu lembro que eu fui relacionando eu fui pensando em como descobrir a arinha desse pequenininho, e aí eu percebi que ele era sempre a soma de frações, por mais que eu não tivesse chegado no resultado concreto. E aí, então esses são os avanços que temos. Pelo jeito não eram tão relevantes, mas temos avanços. Não, são bem interessantes. Agora, como é que a gente vai usar eles para fazer? Bem, você provou essas coisas que você está falando ou só te informou? Provei. Eu consegui, eu não estou com a prova aqui, mas eu provei, até consultei com o professor se aquilo era válido, ele falou que era, e a princípio é isso. E aí, Certo. outra coisa que, essa eu fiquei meio na dúvida por causa por causa do visual da questão, mas eu cheguei numa conclusão de que Qual que é a resposta, tu sabe? Antes que eu continue Sim, aqui. ó, eu cheguei numa conclusão de que MN era metade de BC, mas esse eu não tenho certeza. Esse foi por uma relação de. Eu acabei consequentemente chegando nisso, e aí, mas esse eu não tenho, nossa, nenhuma certeza. Essa daí é 26, a resposta é 2. Hum, 2. 0002. entendi. Mas esse do MNBC eu não tenho certeza, mas até onde eu sei, eu acho que são metades. O MN é metade de BC. Tá bom. Bem, eu acho que com essas informações aí dá para começar alguma coisa, cara. Que é a razão, né? A razão desses caras.
Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar as informações que tu deu, hein? Sim. Então deixa eu copiar esse negócio. Travou, como sempre. Dá baixar jogo pirata. Tá voltando. Inacreditável. Beleza. Eu vou desenvolver usando as coisas que tu falou. Então, a gente tem esse triângulo ABC, por exemplo, né? A gente pode dizer que a área total do triângulo ABC é S. Certo. S de surface, né? Surface. E o que que acontece? Você me falou que o G é o baricentro, então significa que ele divide o triângulo em 6 partes de mesma área. Sim. Cada parte vai ter área S sobre 6, então. Sim. Não tem uma reta traçada, mas eu. É isso, isso. É isso. Então, você tem certeza que é o baricentro, né? Tenho. Tenho. Bom, tá bom. Então, eu tô pondo fé na tua certeza. A gente tem também esse quadrilátero aqui, B, C, D, E. E o quadrilátero é formado por duas dessas partes menores, né? Uhum. Então, eu poderia dizer, eu falei B, C, D, E. Posso dizer isso, que ele é formado por duas das partes menores que o baricentro quebra? Posso. Então, eu acho que eu posso dizer que B, C, D, E é igual a 2 vezes S sobre 6, que é igual a S sobre 3, ou eu estou errado? 2 sobre 6. Calma. Mas ele não estaria incluindo GDE também? Pensando aqui. Uma outra coisa que eu observei foi que as diagonais desse MND são metade das medianas, né? Elas são metade das medianas, das alturas, né? Do triângulo. Aham. Sim, parece que é. Esse baricentro, né? Ele tem uma característica interessante também. Ele divide a mediana, que é a reta, né, que passa pelo vértice, pelo meio da outra base do triângulo, numa proporção 2:1, certo? Certo. O que me faz pensar que o triângulo BGD e o triângulo CGE, eles são iguais, ok? Uhum. E cada um desses triângulos, ele vai ser um sexto. Esse que eu falei, ele vai ser um sexto da área total. Eu tô errado. Uhum. E me parece. E o que dá pra pensar também, talvez, é que, ó, a partir do ponto que ele é o baricentro, dá para estabelecer, eu acho, né? Eu imagino, que NGC é igual a MGB, eu suponho, e que BGC é igual a MGN. Por causa de simetria, né? É, isso. Porque pensando que, por exemplo, CM divide ele em duas partes iguais. E BN também. É um jeito, né?
Eu acho que dá pra pensar dessa maneira, talvez. Eu não tenho nenhuma certeza. Hum. Ah, e talvez pensar assim, ó. Talvez pensando assim, talvez dê pra presumir também que por consequência DGN seja igual a. Não, eu não sei. DGN fosse igual a GEM, mas eu não tenho certeza desse. Mas eu acho que sim também. Porque pensando que eles conectam o ponto médio do seu. De um dos. Ó, porque eles são. O lado do MBE. O lado do MBE é. Na verdade, não, quer dizer, o lado do MGE, o BM, né, é metade de BA. E pensando que ele se conecta com a metade do seu outro. Eu acho que dá pra falar isso. Pois é. Tá, tá, tá. O problema é que eu já tô prevendo que essa resposta não vai dar 2. Vai dar 1,5. Que eu vou ter S sobre 2S sobre 3 vai dar 1,5. Um meio não serve, né? É, não. E se a gente pensasse, ó, eu acho que eu vi alguma coisa. Pensasse que, por exemplo, que MNCB é proporcional a NDEM. Olhando agora, eu tô pensando nisso. Pensar que, por exemplo, que eu não sei qual que seria a relação, mas, por exemplo, MDEM ser proporcional a BMNC. Eu não sei se isso vai ajudar aqui. É, nem eu. E talvez pensar também que, por exemplo, BCG é proporcional a MGN. Mas isso eu acho que é fato, né? Por causa das semelhanças de triângulos, mas eu não tenho certeza também. Eles são semelhantes, eles são, é claro. É, Agora, se isso ajuda, eu já não sei. nossa. Ó, tá, vamos visualizar desse jeito. Quero pegar todos os pedacinhos aqui que. Ah, agora, ó, dá pra ver umas coisas interessantes aí. Por exemplo, ó, AMG sendo Todos igual a... esses pedaços têm áreas iguais, tá? Ah, é, então sim. Ah, agora faz mais sentido, tá. Verdade, né, Barry Center? Então tá. Pensar... E pensar que EDN é metade de EMN e que DEM é metade de DNM e é isso, pensar nesses dois. Sim, me parece ser. Parece ser. EDN é metade do quadrilátero. Então, no caso, EDN é igual a EMN, né? Mas se na verdade ele for metade da metade, se ele for um quarto, talvez não. Mas por que seria um quarto? Deixa eu Ou pensar. poderia ser, de novo, uma proporção 2:1, né? Tipo, é É, 3 meios, né? então, eu tava pensando nisso, tipo, DNM ser 2 e DEM ser um. Pensar nisso. E a mesma coisa quando no outro sentido. END um e EMN 2. Mas eu não sei comprovar isso, mas eu presumo isso. Eu não acho que seja metade. Eu acho que, tipo, vai ser, por exemplo, aqui é 2 e aqui é 3, entendeu? Ah, sim, pode ser também. É válido. Até mesmo por proporção, né? E aqui tu tem dois pedaços, melhor, aqui tu tem 3 pedaços, aqui tu tem 2 pedaços. Tem que ter uma proporção assim. E
O baricentro também corta na proporção 2 para 3, né? Na Sim, verdade, é, corta na proporção. É, tem. tira. Ele fala 2 para 1, mas não é. É, 2 de um lado e um do outro, né? Então, tem assim. Aqui a gente tem um pedaço e aqui a gente tem 2 pedaços. Entende? Sim. Então, é de 3, né? Um de 3 e 2 de 3. É 1 terço e 2 terços, entendeu? Uhum. Então, a gente até poderia dizer que aqui é. Eita, talvez não 13 exatamente, mas a gente diria que aqui é 1 terço e aqui são 2 terços da área, entendeu? Sim. Acho melhor pensar dessa forma. Pensando só no quadrilátero MNED, né? Só que eu tô falando da área do quadrilátero, que não é o que nos interessa muito aqui, porque a gente precisa pegar isso em função da área ABC, né? Eu chamei de Gente, S, em função da área S. que questão difícil. A área B, C, D, E, pô, cara. Se fosse a coisa toda, né? A Mas, menos que tenha uma proporção, esses pedacinhos pequenos sejam uma proporção do MNED, daí vai dar pra cortar tudo, mas. Não sei, cara. Tá muito estranho isso aqui. e se pensar por algum acaso que ND e o ponto de intersecção de DE e G e o ponto médio de BC, aquele ponto de intersecção, então ND, esse ponto de intersecção, o ponto médio de BC e C ter a mesma área que o ponto de intersecção de G e o ponto médio e ED, o ponto médio de BC, BM, que são esses. Ah, não, calma. Não, isso. Pensar nas partes que não são desse MNDE, delas serem divididas em 3 partes iguais. Pois é, tô pensando nisso. Que é isso, cara? Hum, É que a gente tá muito na especulação, né? é, Só por causa da simetria. Mas não tem problema. A questão é que a gente não tá conseguindo. ah, como eu posso dizer? Escrever isso em termos da mesma área. Vamos dizer assim, né? Não eu estamos acho. conseguindo escrever isso aí em termos da mesma área. Eu cheguei. Então, eu mandei aqui um negócio mais simples, mas eu pensei, por exemplo, a relação ser 3 mais x sobre x. 3 mais x sobre x. É, eu não sei não, mas não dá certo, eu acho. É louco que aqui, tipo, se a gente chamar a área de x, embaixo vai ter que ser x sobre 2. Tem que ser metade da área. Só que, por quê? A gente tem que pensar separadamente, pensar em triângulos. Pensar, tipo, não isso como um quadrilátero, e aí depois a gente só soma. Pensar, então, pensar um meio. Pô, cara, não sei fazer, cara. Unfortunately, não sei fazer. Posso Nossa, ficar o dia todo aqui e não vou conseguir, cara. esses exercícios estão muito difíceis.
Esse aí de geometria tá barra demais. O outro foi, né? Esse aí. Não, o outro foi. Os outros foram, né? Os outros dois, né? Esse aí, infelizmente, não vai Não estar. sei, tá possível. Vou te enviar aqui o que a gente fez e é isso, beleza? Beleza. Show de bola, man. Então a gente se fala, boa sorte na sua prova aí. Valeu. Tenho certeza que você vai ganhar uma medalha lá, com certeza, cara. Nossa, espero. Tomara. Abraço, valeu. Valeu.